Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Regozijar significa gozar novamente. Então, regozijai-vos no Senhor significa alegrem-se novamente no Senhor. Vós, justos, pois aos retos convém o louvor, aos que são retos, que vivem na retidão, convém o louvor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 22, está escrito que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nesse versículo, nós entendemos que somos livres para fazer tudo o que queremos, porque Deus, o próprio Deus, nos dá livre arbítrio. Mas nesse texto que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 22, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, significa que existem coisas que não são alinhadas com aqueles que são retos. E aqui o versículo 1 nos diz que o louvor a Deus, a glória a Deus, a honra a Deus, a submissão à vontade de Deus, tudo que louva a Deus, que posiciona Deus em primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração, é o que convém. Então, regozijai-vos no Senhor, alegrem-se novamente no Senhor, vós justos, pois aos retos, aos que andam na correção, na retidão e na verdade, os que são retos, convém o louvor, convém a submissão a Deus, convém colocar Deus em primeiro lugar, convém honrar a Deus com tudo o que temos e com tudo o que somos, convém adorar a Deus, dar honra e glória a Deus. Versículo 2: Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Então aqui, louvai ao Senhor com harpa, fala sobre louvai ao Senhor com música. Louvai ao Senhor com todo tipo de instrumento musical. O texto fala de harpa, mas se você toca teclado, se você toca violão, se você toca uma flauta ou um instrumento diferente, louvai ao Senhor com harpa, com instrumentos musicais, e cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cante ao Senhor, use a voz para louvar a Deus. 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esse versículo 3 diz: cantai-lhe um cântico novo, significa criem canções novas para louvar a Deus. Contem as coisas novas que o Senhor tem dado a vocês. Tocai bem, fala sobre dediquem-se e façam o melhor que vocês têm. Usem a voz e cantem o melhor que puderem, toquem com instrumentos musicais e estudem para tocar bem e com júbilo, ou seja, com vitória, com a sensação de alegria, com a sensação de que o Senhor realmente é digno. 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis.
Quando Deus lança uma palavra, a palavra dele é reta. Ele cumpre tudo o que ele promete. E todas as suas obras, tudo que Deus faz, são fiéis. Deus cumpre toda a sua palavra. Quando você lê no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa palavra é reta. E Deus realiza obras e traz provisão, cuidado, saúde, proteção. Ele traz tudo o que você precisa. 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus ama a justiça e o juízo. Se você tem uma demanda, você já levou para os homens e eles não resolveram. Você levou para os homens e eles decidiram com injustiça. Então é hora de levar a sua causa até o Senhor, porque o Senhor ama a justiça e Ele ama o juízo. Quando você leva a sua causa ao Senhor, Ele realiza o julgamento com justiça e com juízo. A justiça dele está acima da justiça dos homens. Ele sabe como fazer a justiça e ele sabe como recompor aquilo que perdemos e trazer novidades que vêm do céu, porque ele é o juiz dos juízes. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra em todo canto, onde existe um crente, onde existe um fiel, que busca a Ele, honra a Ele, que se alegra nele, recebe a bondade de Deus. Então a terra está cheia da bondade de Deus. Em todo lugar onde há um reto clamando ao Senhor, existe bondade sendo derramada. Você pode estar em qualquer ponto da terra. Você pode estar numa cidade muito pequena, pode estar em um sítio distante de tudo, mas a bondade de Deus chega onde existe um fiel honrando e clamando a Ele. Então, versículo 5: Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor está onde estiver um reto, um crente, um cristão pedindo justiça e juízo. Deus derrama da justiça, do juízo e manifesta a bondade dele sobre todo aquele que confia nele e que clama a ele. Não tenha dúvida, quando você clama ao Senhor, ele responde com justiça, juízo e bondade. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Olhe para o céu, você vê o céu azul, você vê as nuvens, você vê o sol que amanhece, desponta no meio-dia e depois se põe, e você vê o brilho da lua pela noite e as estrelas e as constelações. Tudo isso foi feito pela palavra do Senhor. E o Senhor criou tudo que está nos céus pelo espírito da sua boca. Então, se você vê todos os dias, o dia e a noite, sempre se manifestando, você pode perceber que Deus sustenta tudo o que Ele faz. Ele criou os céus, Ele criou os dias, as noites, e os dias e as noites vêm todos os dias. Da mesma forma que o Senhor criou o dia e a noite, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, tudo que Ele criou permanece, da mesma forma a palavra do Senhor permanece.
Então, o versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e os céus permanecem. Então, a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor de que Ele é bom, de que Ele cuida e protege dos que confiam nele, que Ele derrama proteção, provisão, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele derrama a honra, a proteção e o cuidado. Tudo isso permanece na vida daqueles que confiam nele, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Quando Deus diz uma palavra, ele cumpre a palavra. 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. O versículo 7 fala a respeito da força do Senhor. Você sabe que as águas do mar são cheias de correntes fortíssimas, mas para o Senhor, que é todo-poderoso, Ele ajunta todas as águas do mar, como se fosse no montão. Ele toma os abismos. Abismos são lugares que podem parecer infinitos e profundos, mas Deus transforma. Ele pega os abismos, onde não há nada, e coloca esses abismos em tesouros. O poder dele é muito grande. Você pode estar no meio de muitas ondas no mar da vida, mas para o Senhor, com uma palavra, ele pega todas as ondas dessas águas e transforma num montão e coloca você firme e livre em terra seca. Ele põe os abismos em tesouros. Você pode estar em um abismo, de repente em uma dívida. Deus pode pegar você e tirá-la desse abismo e colocar em um lugar de tesouros, em um lugar com os tesouros que são do Senhor. Colocar você em paz, segurança, com a honra e com a vitória sobre toda e qualquer dívida que você possa ter. Ele pode fazer isso. Mudar as circunstâncias, mudar a realidade, mudar a sua situação. 8. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Temer ao Senhor pode significar ter medo e pode significar ter muito e extremo respeito. É nesse sentido de ter muito respeito que o versículo 8 diz: tema toda a terra ao Senhor. Reverenciem, respeitem ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Respeitem-no todos os moradores do mundo. 9. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então, reverenciem ao Senhor. Respeitem-no todos os moradores do mundo, porque Ele fala e as coisas se fazem. Ele manda e logo tudo aparece. 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Deus desfaz as ideias, os planos, o conselho e os projetos daqueles que pensam em praticar o mal. Ele quebranta os intentos dos povos, ele quebranta as intenções dos povos. Agora veja o versículo 11 e 12, que nós colocamos na cor verde em destaque. Por quê? Porque, versículo 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração.
12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então o 11 fala que o conselho do Senhor permanece para sempre. Quando Deus diz uma palavra, aquela palavra permanece para sempre. Os intentos do seu coração, os objetivos, os propósitos do coração de Deus permanecem de geração em geração. Quando Deus lança um propósito, uma palavra, ele cumpre na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, e ele mantém a palavra dele de geração em geração. Veja o que Deus fez na vida de Abraão. Deus fez uma promessa para esse homem há muitos anos atrás, dizendo que ele seria pai de muitos filhos. A esposa de Abraão, que era Sara, era uma mulher estéril. Eles chegaram à velhice e nenhum filho ainda tinha nascido. Mas na velhice, quando parecia que nada ia acontecer, Sara gerou Isaque e Isaque se casou com Rebeca, que descobriram que também era estéril. Mas Isaque orou insistentemente com Deus. Então Deus fez que Rebeca gerasse gêmeos, Esaú e Jacó. Depois Jacó teve 12 filhos que formaram 12 tribos que se multiplicaram e hoje você vê o povo de Israel, muitos e muitos anos depois. E você vê que a palavra que Deus prometeu para Abraão se realizou. Então, lendo o versículo 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Deus deu um conselho para Abraão. Ele disse para Abraão confiar nele, que o faria pai de muitos povos. E o conselho do Senhor permaneceu. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Ao invés de você se preocupar e se ocupar com coisas dessa vida que você não sabe como fazer, o que fazer, como solucionar, vá até o Senhor. Vá a Ele em oração. Coloque-se de joelhos e fale ao Senhor. Porque quando Ele disser uma palavra, quando Ele der a você o conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração de geração em geração. A palavra do Senhor é a garantia da vitória. Busque o conselho do Senhor. Versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ore pela nossa nação, para que a nossa nação tenha a Deus como o Senhor, porque isso derramará bênção sobre a nação. E o povo que ele escolheu para a sua herança faça parte do povo de Deus. Junte-se ao povo que teme ao Senhor e que confia nele. 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. 14. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então você vê que Deus está vendo lá do céu a todos. Ele vê quando você faz o bem, ele vê quando você ora a ele, ele vê quando você
canta para Ele, quando você toca bem um instrumento para Ele, quando você lê a Bíblia, quando você se dedica a Ele, e é Ele que forma o coração de todos e contempla todas as suas obras. 16 e 17. Esses dois versículos também estão em destaque porque mostram que o Senhor tem todo o poder. Veja o 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. 17. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Misericórdia significa que o Senhor recebe todos os que estão na miséria, os que estão na miséria do pecado, para dar a eles, com o coração dele, o perdão. Então, misericórdia significa que Deus recebe a nossa vida com o coração, apesar das nossas misérias. Mesmo sendo pecadores, errantes, pessoas que fazem muitas vezes coisas erradas, o Senhor, quando vamos arrependidos a Ele, estende a sua misericórdia. Ele nos recebe com os nossos pecados, com as nossas pobrezas espirituais, com as nossas misérias, e Ele nos recebe com o coração. Ele tem misericórdia sobre todos os que o temem, sobre todos os que o colocam em primeiro lugar para buscá-lo. 19. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Deus nos alcança para nos livrar da morte e para conservar a nossa vida diante da fome. 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então a nossa alma, a alma fala a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Então a nossa alma, os nossos pensamentos, desejos e vontades esperam no Senhor, estão voltados no Senhor, estão dedicados para o Senhor, confiando nele e esperando que Ele é que cuida e que faz todas as coisas em nossa vida. Nós esperamos somente nele. Ele é o nosso auxílio, é aquele que nos ajuda em tudo, e o nosso escudo, aquele que também nos protege contra tudo e contra todos que querem o nosso mal. 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. É nele que o nosso coração fica alegre. E nós temos confiado no seu santo nome. O nome do Senhor é santo. Santo significa separado. O nome dele está acima de todo nome. Não está aqui na terra. O nome dele é santo porque ele mora nas alturas. Nós somos mortais, ele é imortal. Nós moramos na terra, ele mora no céu. Nós estamos cheios de pecados, ele é puro e sempre reto. Por isso, ele é santo, ele está separado do que é comum, do que é ordinário. Ele é sobrenatural e ele é extraordinário. Então nós temos confiado no seu santo nome, nós temos confiado no nome do Senhor, porque Ele está nas alturas, porque Ele é eterno, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso significa que Ele é o Deus de todas as gerações, Ele é imortal, Ele é santo, porque
Nós temos poderes e forças restritas, limitadas, mas ele tem todo o poder, porque ele ajunta os mares e todas as suas correntezas no montão. Ele pega os abismos e transforma em tesouro, como nós lemos hoje. Em um toque, com a sua palavra, ele criou os céus e tudo o que existe nos céus, os exércitos dos céus, foram criados pela palavra dele, pelo espírito da boca dele. Então, o Senhor é santo. E o versículo 21 diz: é nele que se alegra o nosso coração. Se alegre no Senhor. Ele tem força, ele tem toda a força e todo o poder. Veja o versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Esperar no Senhor significa ter a certeza de que você vai ter a resposta, porque esperar no Senhor é certeza, é garantia. Ele é o nosso auxílio. Ele é aquele que nos ajuda, nos socorre, e ele é o nosso escudo, ele é aquele que protege e livra de todo o braço forte de quem quer que seja. Ele nos livra do inimigo, ele nos livra da tribulação, da adversidade, seja ela qual for. E 21 é: pois nele se alegra o nosso coração. Se alegre no Senhor, porquanto temos confiado no seu santo nome. O nome dele é santo. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é imortal. O nome dele é eterno. O nome dele é todo-poderoso. O nome dele é altíssimo. O nome dele é santo. O nome dele é puro. O nome dele é reto. 22. Seja a tua misericórdia, ou seja, que o Senhor nos receba com todas as nossas misérias, Senhor. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Espere pelo Senhor. Tenha a sua esperança no Senhor. Tenha a sua esperança a respeito do que virá, colocando todas as suas dúvidas, questões e demandas no Senhor. Agora faça a oração de confissão comigo. Essa oração de confissão que está na tela é uma oração para você que ainda não entregou totalmente a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para você ter pleno acesso a Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque Jesus morreu na cruz e ele entregou a sua vida e derramou o seu sangue para que todo aquele que aceita ele receba o perdão dos pecados e receba o Espírito Santo como a presença de Deus na sua vida. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que sou pecador, eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim quando ele morreu na cruz, e eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida, para me guiar, para chegar até o céu, e eu quero que o meu nome esteja escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que tem o nome de todos os que são filhos de Deus, que receberam o perdão dos pecados. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. Quem aceita a Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus na sua vida, e tem o nome registrado nesse livro. Então, no dia do julgamento final, ele não será julgado, porque ele está no livro da vida, que é o livro dos filhos de Deus. Os filhos podem entrar na casa do Pai livremente. Então você não será julgado, porque você será, quando aceitar a Jesus, um filho, uma filha de Deus.
E os filhos entram na casa do Pai livremente. Você entrará diretamente nos céus. É tempo de você realizar a entrega da sua vida a Deus. Então, não perca tempo. Faça essa oração agora comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e vamos orar. Declare a frase 1 agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E, enfim, a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Oramos sempre, sempre em nome de Jesus. E confirmamos com amém, que significa que assim seja. Só oramos em nome de Jesus porque foi Ele que morreu por nós e só Ele ressuscitou e está à direita de Deus. Por isso, oramos apenas para Jesus, porque Ele recebe todas as orações e leva todas elas ao Pai. E o Pai tem todo o poder e realiza tudo o que pedimos a Ele quando pedimos de acordo e em conformidade com a palavra dele. Então, agora você deve buscar uma igreja que esteja perto de você e que você possa estudar a Bíblia e participar das orações, porque as orações são conversas com Deus. Ore todos os dias. Se você não sabe como orar, você pode começar dizendo: Deus, em nome de Jesus, eu me apresento nesse dia e eu honro e agradeço pela vida, eu honro e agradeço pela casa, eu honro e agradeço pela comida, eu honro e agradeço pela água, eu honro e agradeço pela saúde, eu honro e agradeço pela minha família, eu honro e agradeço pelo trabalho, pela faculdade, pelos estudos, pela provisão. Eu honro e agradeço porque eu posso ver, falar, ouvir, caminhar. Eu honro e agradeço porque o Senhor é que cuida dos meus pensamentos, colocando ideias e me faz ver as coisas que eu não consigo ver e não consigo perceber. Comece agradecendo e diga a Deus: hoje eu tenho uma reunião, eu preciso resolver aquele assunto, e diga a Deus detalhadamente como você se sente e que auxílio e proteção você deseja, pedindo ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, que está comigo, me ensina, me mostra, me orienta a respeito desse assunto, porque eu não sei o que fazer. Se você tem uma conversa difícil com o cônjuge, com o filho, com uma filha, com seu pai, com a sua mãe, com um professor, com um colaborador, com o seu patrão, diga: Deus, eu estou passando por essa situação, me ajuda a ter a resposta certa, me dá sabedoria. Peça a Deus por sabedoria. Ele dá sabedoria para todos os que lhe pedem. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que livremente a dá a todos os que confiam nele. Peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 1. Então peça a Deus por sabedoria e peça com confiança, com fé. Ele lhe dará livremente
da sabedoria, porque Ele é Deus, porque Ele é bom e porque Ele derrama as suas misericórdias sobre nós. Ele nos recebe, apesar das nossas misérias, com o coração aberto. E Ele dá resposta a todos os que confiam nele. Você leu no Salmo de hoje que o cavalo é vão para a batalha. Ele não livra ninguém. E não há rei nenhum que se livre com os seus exércitos. Mas o Senhor é aquele que garante a vitória. Portanto, por isso, confie no Senhor, porque Ele garante e realmente dá vitória. Glória e glória e glória somente ao Senhor, hoje e sempre. Confie no Senhor. Amém e amém.